Mateus 4, do 1 ao 11, a palavra do Senhor diz, um texto que nós conhecemos muito. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Coloca a sua mão na altura do seu coração, feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Deus, é no nome de Jesus que nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Pai, nós te pedimos que em nome de Jesus a Tua palavra venha de encontro a nós, trazendo, Pai amado, a luz, trazendo direção, trazendo conserto e consolo, trazendo respostas do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos e te pedimos: venha sobre nós, venha com o Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meu querido, esse texto é um texto que você conhece, essa passagem todos nós conhecemos. Agora, eu quero ser bem breve e bem direto no que eu quero compartilhar com você. Enquanto eu meditava no Senhor aquilo que o Senhor queria falar ao nosso coração hoje, o Senhor Deus me fez lembrar desse texto por uma frase em específico. Mas esse texto é tão rico, né, que a gente não pode, eu não poderia de forma nenhuma pregar um texto tão poderoso ou esquecer todas as outras partes e ficar com uma parte só. Então eu quero trazer aqui um complemento a mais aquilo que eu queria dizer. Mas esse texto nós conhecemos. Jesus, em Mateus 3, ele é batizado. A Bíblia fala então que ouviu-se uma voz do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E a Bíblia fala então que o céu também se abriu e o Espírito Santo pousou em forma de uma pomba sobre Jesus. E então houve ali o reconhecimento de que ele era Cristo por meio de João Batista. E Jesus então, a Bíblia fala agora em Mateus capítulo 4, que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu gosto muito dessa frase porque ela traz sentido a muito daquilo que acontece na nossa vida e quebra uma falácia de que a bondade de Deus não permite que nada de ruim aconteça conosco, mas que tudo é sempre coloridinho e um arco-íris. A Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. É claro que não era o intuito de Deus fazer Jesus sofrer, e nunca é o intuito de Deus fazer com que nós soframos no deserto. Basta nós olharmos para a história do povo de Deus em meio ao deserto. A Bíblia fala que eles não passavam fome, não passavam sede, as roupas e as sandálias cresciam, a nuvem estava sobre eles guiando e protegendo, e a mão do Senhor foi com eles em todas as vitórias que eles tiveram. Deserto é lugar de sofrimento quando nós não estamos debaixo da direção de Deus. É isso que você precisa entender, meu irmão. Por meio da direção de Deus, até mesmo o deserto pode ser uma colônia de férias, pode ser um descanso, pode ser algo bom, pode haver uma grande conforto nisso tudo. Agora, a Bíblia fala então que Jesus está ali naquele tempo e acontece esse confronto. Jesus está ali em jejum,
E a Bíblia fala então que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, um jejum bem maior do que o nosso, a Bíblia fala que Jesus teve fome, uma fraqueza carnal, algo normal, meu irmão. Jesus ficou jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E a Bíblia fala então que nesse momento, o tentador, quem é o tentador? O diabo, ele aproximou-se dele. E então a Bíblia fala que o diabo faz 3 propostas a Jesus. Essas 3 propostas que o diabo faz a Jesus, as 2 primeiras, elas são a mesma tônica, ou seja, elas são quase que a mesma coisa de diferentes formas. Ele diz: olha, se és filho de Deus. Então nessas 2 primeiras coisas, o que o diabo faz é confrontar a convicção daquilo que Jesus tinha como sua identidade. E aqui eu quero trazer um ensino para você, meu irmão. Você está terminando esse jejum como Jesus, você está caminhando em meio à vitória como Jesus, caminhando a vitória na cruz. E aí, meu irmão, algumas coisas podem acontecer no caminho. O que pode acontecer no meio do caminho? Sermos tentados. E parte dessas tentações, elas podem atacar a nossa convicção de quem nós somos em Deus. Como isso acontece, pastor? Eu vou te ser bem prático. É quando tudo está dando errado na sua vida, você começa a se perguntar, as pessoas dizem para você, ou você ouve uma voz na sua cabeça: será que Deus está comigo? Será que Deus ainda me ama? Será que eu ainda tenho o propósito de Deus? Será que a mão de Deus ainda está sobre mim? Puxa vida, mas espera aí, está acontecendo, eu faço isso, e nada está acontecendo. Será que realmente a bondade de Deus ainda está sobre mim? Eu ainda tenho graça de Deus? Será que eu ainda sou amado por Deus? O que são essas palavras? Essas palavras são o mesmo confronto do diabo a Jesus: se és filho de Deus. Eu falei um pouco disso quando eu falei sobre resistir o dia mal, mas eu quero reiterar isso. Por muitas vezes, na nossa caminhada para a vitória que Deus nos prometeu, nós seremos confrontados quanto à nossa identidade em Deus. E aí, meu irmão, nós precisamos ter convicção de quem somos em Deus. Nos últimos meses, Deus tem me feito meditar muito nisso. Não porque a minha identidade em Deus estava fraca, mas eu creio que talvez o Senhor estava querendo me levar a fortalecer isso ainda mais, porque talvez pode ser que eu viva um tempo onde eu vou ser muito mais confrontado do que eu já sou. Mas eu tenho a todo momento Deus tem falado comigo sobre o quanto nós temos clareza de quem nós somos no Senhor. Talvez, com certeza, você já me ouviu falando muitas vezes sobre isso. Mas será que eu ainda carrego convicção de quem eu sou em Deus? A Bíblia fala que os filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Você que já aceitou Jesus e se batizou, você é filho de Deus. Se você não fez isso, você ainda é órfão. Então, você que já se batizou, você que aceitou Jesus, você que foi justificado, você que vive uma nova vida, será que de fato nós vivemos como filhos de Deus? Ou nas barreiras do nosso caminho para viver uma vitória, quando nós somos confrontados, nós esmorecemos, nós mostramos uma postura diferente? A primeira resposta, ou melhor, as respostas de Jesus, elas são muito claras. Primeiro, quando o diabo fala sobre o pão, Jesus ele dá uma resposta bíblica. A intenção de Satanás aqui é atacar a necessidade de carne. E meu irmão, é chover no molhado dizer para você que daqui até o fim da sua morte, da sua vida, você vai ser confrontado, tentado na sua carne. Eu não estou falando só sobre desejo sexual, mas eu falo sobre aquilo que é carnal, aquilo que é humano. Vaidade, orgulho, ganância, um ego superinflado. Nós vamos ser tentados na nossa carne, porque essas coisas elas agridem quem somos. A satisfação de carne
vai atingir quem eu sou. Aí o segundo confronto do diabo nessa mesma toada com Jesus está no alto do templo, se joga daqui, porque a Bíblia diz, olha só, meu irmão, o diabo cita a Bíblia, talvez você não saiba disso, mas o diabo conhece a palavra de Deus, e aí ele diz, a Bíblia, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, e com suas mãos eles o segurarão. O que o diabo está fazendo? Se és filho de Deus, se joga daqui, porque se ele é seu pai, ele vai te segurar. Se você é filho de Deus, faça com que ordene que essa pedra vire pão. Agora, entenda algo, meu irmão. É um cenário de princípios iguais, onde o diabo está atacando a identidade de Jesus, e Jesus está respondendo o ataque do inimigo em áreas diferentes. Ele toca na carne, segundo ele vai tocar na alma, porque a alma fala sobre consolo, porque se você cair, você vai ser seguro, você vai ser consolado. E talvez, irmãos, muitos de nós estamos perdendo a nossa identidade, a nossa convicção da nossa identidade, porque talvez você está vivendo um tempo de conturbação e você fica dizendo, ou as pessoas dizem, as coisas dizem, a voz da sua cabeça está dizendo, o inimigo está dizendo, aonde está o seu Deus que te consola? E te confrontando a respeito disso. Agora, entenda algo, meu irmão, o inimigo ele é mais astuto do que você, porque tudo aquilo que Deus tem para nós é por meio da fé. E se a nossa fé está fortalecida, eu recebo consolo, eu percebo o consolo, eu entendo o consolo. Agora, se a minha fé não está fortalecida, eu não vou conseguir perceber, eu não vou conseguir entender o que Deus está fazendo para trazer consolo. E aqui, a grande questão dentro disso tudo é que Jesus ele demonstra, primeiro, sabedoria bíblica. Jesus ele dá duas respostas de forma bíblica. Como bom filho de Deus, ele diz, olha, a palavra do meu pai eu conheço, eu sei qual é o caráter do meu pai. E talvez o que está nos faltando, meu irmão, como filho de Deus, é saber qual é o caráter de Deus para nós. Qual é o caráter de Deus, ou melhor, como é o coração de Deus? De fato você conhece Deus? Quem Ele é? O que Ele faz? Porque senão, irmãos, nós vamos cair no meio do caminho quando a nossa identidade é confrontada por não conhecer o nosso Pai. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, mas eu me lembro de uma vez que lá em casa ligaram, eu era muito criança, para aplicar um golpe, aqueles golpes de telefone, né? E a pessoa falou algo e tal e tal e tal, e o cara perguntou, você tem pai? Eu falei, tenho pai. Seu pai, você ama seu pai? Amo seu pai. Pois é, então, seu pai gostaria que você fizesse isso. Eu falei, opa, meu pai, ele fala para eu não confiar em estranho. Foi a resposta que eu dei para ele na hora. O que eu estou usando um exemplo bem ordinário para te mostrar que por muitas das vezes nós caímos no caminho da vitória porque não conhecemos o coração do nosso Pai. E o inimigo nos confrontou direito. Ele fez o seu papel. Então, a primeira resposta que Jesus dá para esse confronto é uma sabedoria bíblica. Em todos os momentos, Jesus vai responder, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E no segundo confronto, Jesus disse, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Será que nós temos respostas bíblicas para os confrontos do inimigo à nossa identidade? Será que isso tem acontecido? A crise de ansiedade. Uma pessoa essa semana estava passou por uma crise de ansiedade, me ligou, o telefone tocou, essa pessoa me ligou, e aí essa pessoa então desesperada, obviamente ela caindo ali em desespero, não estava achando consolo nem nada, porque enfim, várias coisas estavam atacando ela. E uma coisa que toda hora eu falava com ela declara quem você é. Você é filha de Deus. Vai, eu sou filha de Deus. Não, declara de novo, vai, eu sou filha de Deus. Isso, vai. Agora, aí eu chamei ela, agora vamos declarar a palavra de Deus. Vamos declarar o que a Bíblia diz sobre o Filho de Deus. Aí eu comecei a abrir
de Salmos 23, comecei a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou filha de um bom pai, Ele cuida de mim. E quando nós chegamos no final do Salmo 23 declarado, já não havia mais desespero, dor, agora havia paz. Às vezes, irmãos, nos falta Bíblia, nos falta a palavra de Deus, nos falta conhecimento do nosso Pai, falta declarar o quanto conhecemos do coração do nosso Pai. Sabedoria bíblica é algo extremamente necessário para nós. Não é só você jejuar os 21 dias, meu irmão. Sabe, fala sobre eu voltar para a palavra de Deus. Qual é o coração do meu Pai? O que Ele pensa sobre isso? Qual vai ser a resposta de Deus? O que Deus pensa sobre aquilo que está acontecendo? Eu preciso ter sabedoria bíblica. Jesus tinha verdades bíblicas para responder à tentação de ser filho de Deus. E a segunda coisa é que Jesus ele tinha uma convicção muito forte que por meio da sabedoria bíblica fazia rejeitar aquela proposta na hora. Aqui é papum, meu irmão. Porque não, pum, é isso aqui. Porque se você fez, não, pum, é isso aqui. O que Jesus mostra? Jesus mostra uma convicção. Jesus está dizendo: eu não preciso pôr à prova Deus, Ele é meu Pai. Eu estava ali agora, o céu se abriu, uma voz declarou: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A convicção da identidade de Jesus era forte, era muito forte, porque os seus ouvidos ouviam quem Ele era. E aí eu volto na semana passada, meu irmão, as experiências com Deus te cobram caro na caminhada com Deus. A falta delas te cobra caro na sua caminhada com Deus. Porque muitos de nós, irmãos, estamos perdendo a fé de quem somos em Deus, como filhos. Porque na nossa oração nós não estamos ouvindo o Pai nos dizendo: você é o meu filho, você é filho amado. E com isso, nós temos uma identidade repartida, fragmentada, fraca. Você é perdido, você é instável, você é inconstante, meu irmão. Você precisa que alguém diga para você quem você é. Olha, meu irmão, você é amado, tá? Eu te amo. Puxa vida, meu irmão, esse tipo de vida mimada espiritualmente, ela é fracassada. Se você precisa que um pastor que toda hora te lembre, que um líder toda hora te lembre, que o seu discipulador toda hora te lembre que você é amado por Deus, você não tem convicção de quem você é. E não é porque Deus não te deu, é porque você não foi buscar no lugar certo. Se és filho de Deus, não, eu não preciso que te mostrar aqui que eu sou, Ele já disse o que eu sou. Se você é filho de Deus, transforma a pedra. Eu não preciso disso. Eu não preciso satisfazer a minha carne, ou eu não preciso me entregar para alguma coisa para me sentir vivo. Eu sei que eu sou nele. E sabe, irmãos, no meio disso, quantos de nós estamos caindo no confronto do inimigo e a gente vê a vitória lá na frente, mas a gente não vive ela. Por quê? Nos falta posicionamento de palavra. Nos falta convicção de quem somos em Deus. E aí a falta dessas coisas nos leva ao pior caminho. Porque eu creio que essas duas coisas que o diabo faz, elas são graves. Mas a pior está na terceira. As duas primeiras confrontam a identidade de Jesus. Tudo bem, ele pode ter uma fraqueza ali, puxa vida, Mas a terceira confronta o propósito. A terceira confronta todas as palavras de Deus sobre ele. A terceira confronta o futuro. A terceira proposta do diabo vai confrontar a existência dele, a razão de estar ali. E talvez, irmãos, você não entende. Você está caindo em pedras pequenas, porque quando chega na você está caído, não é que você cai nas maiores, é que a maior te evidenciou.
A Bíblia fala então que o diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostrando todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: olha, tudo isso será seu, eu te dou tudo, se você se prostrar e me adorar. Agora, se a gente entende um pouco a respeito de quem é Jesus e o propósito de Jesus vir à terra, a gente entende o que está acontecendo aqui. Jesus vem à terra para salvar o homem, sim, para quê? Para o seu reino. O propósito maior de Jesus não é só salvar o homem, entenda isso, eu já cansei de falar isso aqui, meu irmão. O propósito maior de Jesus não é só salvar o homem, porque a salvação é a legalidade para o reino. Então o que Jesus faz é o quê? Viver, passar por um processo para então ser digno e coroado, e então viver de fato aquilo que Deus disse que Jesus seria, rei sobre todos nós. Isso confronta tudo. O que o inimigo faz é confrontar absolutamente tudo. Não é só aquela palavra de Pedro a Jesus, quando Jesus repreende Satanás na boca de Pedro, é algo parecido com isso. Está confrontando o meu destino, está tentando me levar para fora daquilo que Deus já determinou, e Ele tem planejado, e Ele preparou para mim. Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, você precisa ter uma identidade fortalecida, é fato que sim, mas talvez em algum momento a sua identidade vai ser enfraquecida, mas você corre para o secreto, você corre para a oração, você é fortalecido no Senhor. Mas quando você abre mão do seu propósito, aqui mora o perigo. Eu espero que você tenha colocado no Senhor também como um alvo de vitória o seu propósito. E não só seus desejos egoístas. Mas Deus, como vitória, eu quero de fato ser a pessoa que vai estabelecer o reino de Deus lá no meu lugar de trabalho, dentro da minha casa, na minha vizinhança, e o seu reino vai estar aqui, dentro da minha igreja. Isso é vitória na terra. E então, o que o inimigo faz é: isso tudo será seu, se me prostrares. Agora, entenda, eu disse, era propósito de Deus que Jesus viesse e morresse no nosso lugar, então ele seria coroado o rei sobre as nações. Só que para que Jesus alcançasse, ou melhor, chegasse no ponto que Deus prometeu, havia o processo de cruz. A cruz, a morte, era o processo de Jesus para chegar então à promessa, à vitória. E aqui mora um perigo. O que o diabo faz? Oferece um atalho. E se Jesus fosse muitos de nós, talvez ele diria o seguinte: mas tá bom, porque o importante é eu chegar lá. Irmão, com Deus o importante não é só chegar lá. O importante é como eu chego lá. Por que eu estou te dizendo isso aqui? Foi aonde Deus estava falando comigo durante essa semana. Temos promessas e vitórias para viver em Deus, mas pegar atalhos para vivê-las vai ser o maior erro que nós vamos cometer. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Eu quero dizer para você que por muitas vezes o que o diabo vai propor vai parecer bom mediante o seu propósito, só que vai custar tudo aquilo que Deus te deu. Tudo que Deus te deu. Sabe, de repente a proposta de Deus sim, que você prospere, porque existem coisas que Deus quer fazer por meio da sua prosperidade. Só que você não decide mais passar o processo de Deus para te conduzir a esse lugar, e você então vai aceitar os atalhos do inimigo. Até mesmo eu quero ter uma família abençoada, próspera e feliz. E aí, de repente, nós vamos receber essa proposta do inimigo, só que em atalhos. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão: o atalho sempre será o nosso fim. Porque quando nós aceitamos a proposta do inimigo, nós não estamos fazendo isso. Nós podemos até estar dizendo assim: eu estou fazendo isso por um fim maior. Não, não é por um fim maior. Porque eu quero ter a sensação de ser isso, é orgulho.
uma ganância que ela não é boa, não provém do coração de Deus. Que a ganância me faz querer viver coisas maiores, mas a qualquer custo. Eu passo por cima de quem for, eu atropelo o que precisa ser atropelado, mas eu vou chegar lá. E sabe, irmãos, quantas pessoas pegaram um atalho no meio do caminho, acreditando que estavam fazendo a coisa certa, acreditando ou mentindo para si de que estavam indo para o lugar certo, mas o atalho lhe custou tudo. Quantas pessoas, meu irmão, quantas pessoas se venderam por uma vitória e por uma promessa, para viver isso logo, agora, o tempo é favorável, pastor. Talvez você está me ouvindo aí, meu irmão, você está vivendo uma vida perdida, porque você se entregou a atalhos, você não quis se submeter àquilo que Deus estava fazendo, aos processos de Deus, que passar pela cruz é sofrimento, mas é o melhor lugar onde eu poderia ir. Desde criança, eu ouvia dizendo que o melhor caminho não é o mais curto. O melhor caminho não é o mais curto, porque por vezes o caminho mais curto vai me custar muita coisa. Às vezes o caminho mais curto, ele pode ser o caminho do fim. Quando eu tento forçar aquilo que ainda não deveria estar acontecendo. E a resposta que Jesus dá ao diabo mediante essa proposta fala sobre uma resposta que nós deveríamos dar. Primeiro, Jesus ele demonstra poder do Espírito Santo quando ele diz: retire-se, Satanás. Isso mostra sobre a autoridade de Jesus. E essa autoridade de Jesus não era porque ele era apenas Deus, mas o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Irmão, quem está fraco no Espírito Santo vai se render às propostas e os atalhos que o inimigo vai colocar no nosso caminho. E a segunda é que Jesus diz: pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O que Jesus demonstra? Uma devoção radical. A resposta de Jesus, mediante ao confronto para chegar na vitória, fala sobre uma devoção radical. Eu confio no meu Pai, e somente a Ele eu adoro. Eu não vou me prostrar a isso, porque parece fácil, eu não vou ter que sofrer, mas o meu coração continua sendo de Deus, e Ele vai determinar quando isso vai acontecer. E sabe, meu irmão, essa história de Jesus é o início, porque a sua promessa ainda não se cumpriu plenamente, Ele ainda não voltou e está reinando conosco. Jesus ainda aguarda ansiosamente pelo cumprimento final da vitória da promessa. E o problema é que muitos de nós, irmãos, nós dizemos até, por muitas vezes, eu lembro de uma frase onde a pessoa dizia o seguinte: de joelhos dobrados, nós somos radicalmente entregues ao Senhor, mas quando estamos de pé, nós tomamos todo o controle que temos de joelhos a Deus. Muitas vezes a gente nós criamos uma gratidão, um temor a Deus só quando nós estamos pedindo, mas quando nós estamos na nossa vida, no nosso contexto, nós deixamos de lado tudo isso e não nos vemos mal em nos prostrar a atalhos. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e você pegou atalhos, e esses atalhos te custaram muito, te custaram a sua família, te custaram os seus dias, te custaram a melhor época da sua vida com Deus, te afastaram do Senhor. Você está aí, você tem o salário que queria, a proposta que queria, o sonho que queria, o projeto que queria, a vitória que queria, mas o mais importante você não tem.
coração tranquilo, que pode dizer: eu estou no centro da vontade de Deus. Eu quero terminar para nós orarmos em Lucas 4, 14 ao 15. A Bíblia fala então que após esse episódio, Jesus ele voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. O que isso fala? Isso fala sobre um reconhecimento, uma notoriedade pública de uma vida que é gerada em secreto. Tudo isso que eu falei com você, meu irmão, talvez você fique assim: puxa vida, o pastor hoje é encerramento de jejum, poderia vir aqui e fazer eu pular da minha cama, né? E ele vem aqui e joga de novo, mais palavra difícil, assim, mais coisa que parece até que é chata, fica repetindo a mesma coisa toda hora. E talvez seja isso de fato, mas a grande questão, e eu quero enganchar com um pouco do que eu falei na semana passada, é que queremos vencer, meu irmão, vitórias públicas, e elas são públicas. A salvação da minha família é pública, a minha promoção é pública, os meus sonhos são ser realizados publicamente, as pessoas vão ver isso. Eu quero viver tudo isso sem ter gerado aqui dentro aquilo que era necessário para essas coisas virem para fora. É como uma pipoca. Pipoca você joga na panela e ela é aquela sementinha, e de repente ela é aquecida, e então tudo que nós gostamos na pipoca sai de dentro para fora. E é mais ou menos isso que a nossa vitória, ou melhor, o público vai expor aquilo que nós carregamos aqui dentro. E a minha preocupação, meu irmão, é quando você chegar lá, o que vai ser notado na sua vida? É que as pessoas vão apontar e dizer: está vendo aquela pessoa? Olha como Deus a abençoou e o quanto ela teme o Senhor. Ou vão dizer: está vendo aquela pessoa? Conseguiu tudo o que queria, mas perdeu tudo que era importante. Essa é a grande questão. Jesus agora ele é reconhecido por aquilo que ele venceu em secreto, por aquilo que ele gerou em secreto. E isso que eu quero, meu irmão, que eu gostaria muito que você entendesse no fundo do seu coração. Para que a gente receba coisas públicas, nós precisamos ganhar primeiro elas num contexto espiritual onde ninguém está vendo. Eu quero viver vitórias. O meu jejum acabou, pastor. Eu quero viver vitórias. Amém, meu irmão. Só que quando esse fim vier, o que será notado? Será que o Senhor será exaltado? Mostrará uma devoção radical? Tá vendo? O cara se rendeu. Ele tinha tanta ambição de viver as promessas que ele negociou tudo que ele tinha de mais importante, tudo aquilo que era mais relevante na vida. Ele abriu mão por conta disso. Eu quero terminar essa oração com você, e eu falo isso, meu irmão, para que isso gere temor no seu coração, porque por muitas vezes esse tipo de campanha é muito bom, porque ele vai estimular a nossa fé. Só que existe uma linha fina, que é a nossa fé, o nosso desejo no Senhor, é a nossa ambição e ganância de viver coisas plenamente humanas e usar Deus como um meio. Só que se nós queremos usar Deus como meio, nós estamos dispostos a usar qualquer coisa como meio. E se Deus demorar demais a me responder como meio, eu não vejo problema em me prostrar a altares. E talvez você tenha se prostrado a altares. Você não está sendo dependente de Deus. Você não tem gerado secreto para que o público... Coloca a sua mão na altura do seu coração. Talvez você tenha vivido dias onde você perdeu a sua convicção da sua identidade no Senhor.
E por isso você tem se entregado aos desejos da sua carne. Às vezes não é nem o sexo, meu irmão, mas é tantas outras coisas que satisfazem o seu homem carnal. Talvez por isso você tenha perdido lutas por não ter palavra de Deus, porque você não conhece o seu pai. Quando você está perdendo lutas, você não conhece o seu pai. Você está toda hora tentando testar Deus, provar Deus, colocar Deus contra a parede, quando Ele é seu pai. Ele não precisa ser colocado à parede. Ele é seu pai. Ou talvez, irmão, você está se rendendo aos atalhos do inimigo. Ou você já se rendeu. Você está se rendendo, às vezes talvez não está nem percebendo. Puxa vida, eu tenho tanto sonho de prosperar, que eu coloco todo ano no meu projeto de vida, que eu estou negociando o meu tempo com a minha família. Isso não é de Deus. Ai, pastor, é porque eu não estou tendo tempo assim de ter oração, de ir para a igreja, sabe? Porque eu estou trabalhando demais. Irmão, você está se prostrando. Você está se prostrando. E esse se prostrar não é o Senhor. Isso não está demonstrando uma devoção radical. Está demonstrando um coração que não se importa de usar Deus ou qualquer outra coisa como o meio de conseguir algo que a sua ganância lhe impôs como desejo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a colocar a sua mão à cruz do seu coração, e você vai ser muito sincero na sua oração. Você vai ser muito sincero na sua oração. Deus quer que você cruze a linha de chegada muito melhor do que quando você cruzou a linha de partida. Deus quer que você viva tudo o que Ele te prometeu, sem perder nada do meio do caminho.